Com certeza, o caso de Atkinson foi um dos casos mais polêmicos nos primórdios da história do Adventismo. E até hoje, muitos críticos usam esse ocorrido para desculpar-se da Igreja Adventista do Sétimo Dia como uma igreja muito obscura, satânica e cheia de falsidades. Olá amigo, seja muito bem-vindo ao canal O Último Elias. No nosso vídeo anterior, começamos a tratar do caso misterioso do culto em Atkinson, no estado de Maine, que envolveu Tiago White e, no então, Ellen Harmon. Naquele vídeo, nós tratamos do tema analisando a abordagem feita pelo canal, grande canal do YouTube, o canal do YouTube, o grande canal, o canal Para Que Possamos, né? Se você ainda não viu esse vídeo, para agora e clica no primeiro link no comentário abaixo desse vídeo para que você possa compreender melhor com que estamos lidando. No vídeo de hoje vamos tratar do assunto numa ótica, não vamos dizer imparcial, mas também não tenho por objetivo mentir para você ou fazer você enxergar o que não existe. Este vídeo é baseado no artigo publicado no White State pelo pastor James Roscoe Nix, ex-diretor da White State. E estarei deixando o link deste artigo na descrição deste vídeo, contendo todas as referências bibliográficas. Também vou deixar o link para você ter acesso ao relato publicado pelo jornal. É muito importante você conhecer todas as partes para que você possa ter uma visão melhor, livre de preconceitos e desonestidades. Seja um pesquisador e não apenas um ouvinte de segunda mão. Meu querido amigo, se você achar esse vídeo interessante, deixe eu saber aqui no comentário abaixo para que eu possa me sentir motivado a trazer esses conteúdos. Assim, afinal você quer saber todos os lados da história, não é mesmo? Então, ajuda a divulgar esse trabalho. E dito isso, vamos para o vídeo. Ainda me lembro da minha surpresa ao ler o relato do julgamento de Israel Damon em Atkinson, Maine, conforme relatado no jornal Psychiatric Firmer, de 7 de março de 1945, e reimpresso na revista Spectrum em agosto de 1987. O que é tudo isto? Eu me lembro de ter pensado. E não me importava nem um pouco com Israel Damon, a pessoa que estava sendo julgada. Ou mesmo com Dorinda Baker, alguém de quem eu nunca tinha ouvido falar. Minhas perguntas giravam em torno de Ellen Harmon e, a menor grau, Tiago White. O que eles estavam fazendo ali no meio de todo aquele barulho e confusão? E por que Ellen estava deitada no chão durante uma visão? Certamente não foi assim que a imaginei nas pinturas do artista que vi em várias publicações da nossa denominação. Embora a discussão de vários historiadores adventistas que seguiram o relato do julgamento em Spectrum respondesse alguma das minhas perguntas, o que ainda restava era uma visão radicalmente diferente de pelo menos parte do ministério inicial de Ellen White, do que então sabia, e o que certamente não se encaixava na minha zona de conforto. Embora eu não possa chegar aqui hoje e dizer que resolvi totalmente todas as questões que alguém poderia levantar sobre Damon e o que aconteceu em Atkinson, em Maine, posso dizer que depois de ter passado um tempo considerável lendo e relendo o relato do jornal sobre o seu julgamento, além de ter examinado outras informações sobre esse mesmo período de tempo, acredito que agora tenho uma compreensão muito melhor das circunstâncias que cercaram esses acontecimentos muito tempo atrás. Antes de examinar detalhadamente alguns dos pontos levantados durante o julgamento, deixe-me fazer uma breve visão geral da vida de Damon, Israel Damon. Ele nasceu em 1811 e morreu em 1886, um pregador batista de livre-arbítrio que se tornou millerita. Damon associou-se brevemente depois de 1844 com Ellen Harmon e Tiago White, no Maine. De acordo com Isaac Welcome, Damon era lembrado como um dos homens mais barulhentos e irresponsáveis, cuja pregação era especialmente notável por gritar e pular. Isso segundo o relato de Isaac Welcome. Ele casou-se com Lydia Rich, com quem teve 3 filhos.
O primeiro contacto registrado de Damon com Ellen e Tiago foi em Exeter, no Maine, no início de fevereiro de 1845. De Exeter, Tiago e Ellen viajaram com Damon para Atkinson. Lá, na noite de sábado de 15 de fevereiro de 1845, em uma reunião realizada na casa de James Eyre, Damon foi preso. Apesar das tentativas de localizar as transcrições originais do tribunal, o único relato encontrado até o momento é de 7 de março de 1845. Psychakis Firmer, o repórter afirmou que havia resumido o testemunho, tendo omitido a maior parte dos acontecimentos, mas tinha se esforçado para, em nenhum caso, deturpar qualquer testemunha. Isso foi dito pelo próprio repórter. Damon foi acusado de ser uma pessoa vagabunda e ociosa, indo sobre cidade, implorando um patife comum ou brigão, negligenciando sua vocação ou emprego, gastando mal seus ganhos, não provendo sustento de si mesmo ou da família, segundo todos os relatos. A reunião de sábado à noite foi barulhenta. O propósito declarado da reunião era para que Ellen Harmon e Dorinda Baker, outra visionária, pudessem compartilhar as suas visões. Apesar de não estarem em julgamento, as atividades de Ellen, Tiago e Dorinda geraram discussões consideráveis por ambas as testemunhas de acusação e de defesa. Damon, durante a sua própria defesa, conforme resumido no jornal, não mencionou nenhum dos três. Dorinda era conhecida de várias testemunhas de defesa, embora nenhuma conhecesse Ellen anteriormente. Apesar disso, vários testemunharam sua crença nas visões de ambas as mulheres. Uma testemunha da acusação apareceu particularmente hostil a Ellen, afirmando que ela foi chamada de imitação de Cristo, algo negado por todas as testemunhas que falaram sobre o assunto. Também ocorreram diferenças em relação a descrições das atividades de Dorinda naquela noite. Parte do tempo, ela ficava em um cômodo nos fundos da casa fazendo barulho. Alguns alegaram que homens estavam naquela sala com ela, incluindo Tiago White, embora tais acusações tenham sido fortemente negadas pelas testemunhas de defesa. Mais tarde, foi confirmado que outras pessoas, em vez de Tiago, foram para o quarto para ajudar Dorinda durante seu exercício. O único acordo entre as testemunhas dizia respeito ao que Ellen fazia naquela noite. Todos afirmaram que durante a visão ela ficou quieta no chão, exceto quando se levantou para relatar a visão. A mensagem principal de Dorinda era para um homem que ela alegou que pensava mal dela. Em contraste, todos os comentários de Ellen tinham um senso de urgência para eles, devido à crença do grupo de que Jesus voltaria dentro de alguns dias. Foi relatado que Ellen instou vários a serem batizados naquela noite ao invés de irem para o inferno. Uma palavra possivelmente usada pelo repórter para resumir os comentários de Ellen White, já que em nenhum outro lugar em seus escritos ela usa uma linguagem tão forte como ir para o inferno assim. Curiosamente, apesar de estar no meio de todas aquelas atividades fanáticas extremas naquela noite, nenhuma vez Ellen ou Tiago se mostraram estar realmente envolvidos. Agora, é do nosso interesse as diferenças dos relatos dados pelo repórter do jornal e por Ellen sobre a prisão de Damon naquela noite. A conta do jornal informou que 2 vezes o xerife pediu reforços para deter Damon naquela reunião. Em contraste, Ellen White mais tarde lembrou que, apesar de 12 reforços, o xerife não conseguiu prender Damon até que o poder de Deus o libertasse. Apesar dessas diferenças não resolvidas, em Spiritual Gifts, volume 2, 5 testemunhas atestaram a precisão do relato de Ellen sobre a prisão de Damon. No tribunal, aparentemente sua condenação acabou sendo anulada. Logo após retornar a Portland,
Tiago e Ellen, junto com Israel Damon e outros, se encontraram na casa de Stockbridge, Howland and Thompson. Lá, Damon estava envolvido com a cura da filha de Howland Francis, que tinha uma febre reumática. A edição de 3 de abril de 1845 de The Morning Watch, um jornal millerita, alertou os adventistas contra Israel Damon e John Moody e a senhorita Dorinda Baker, que viajavam juntos para lugares diferentes, ensinando extravagâncias repugnantes. Foi feita referência ao facto de que o julgamento de Damon no Maine foi relatado em todos os jornais. Mais ou menos na mesma época, Damon foi novamente preso por causa das suas outras reuniões barulhentas realizadas em Girland. Aparentemente, nem Ellen nem Tiago estavam presentes, embora Dorinda Baker tenha sido mencionada em um mandato. No entanto, ela não foi listada para comparecer perante o juiz no dia seguinte. Mais tarde naquele ano, Ellen e Tiago encontraram com Damon em Girland. Ellen lembraria que lá ela teve que se opor ao fanatismo de Damon. Como resultado, obviamente, ele rejeitou os testemunhos dela e se tornou seu inimigo. Entre outras coisas, que Damon acreditava que Cristo havia retornado e que os mortos haviam ressuscitado espiritualmente. Damon também guardou rancor por anos em relação a Tiago White por causa de uma carta que Tiago escreveu a Damon que ele considerou muito ofensivo. A última vez que Ellen e Tiago viajaram com Damon, Joseph Bates também estava presente. Milagrosamente, o cavalo parcialmente domado emprestado que Tiago tinha ou estava dirigindo ficou completamente parado durante todo o tempo em que Ellen esteve em visão, apesar das várias tentativas de Tiago de fazê-lo prosseguir. A data exata dessa história é desconhecida, embora aparentemente tenha sido depois que Ellen e Tiago se casaram. Em meados da década de 1870, os adventistas guardadores do domingo lançaram vários ataques contra Ellen White. Em uma delas, Damon afirmou que em uma visão anos antes, ela o vira coroado no reino de Deus, mas depois ela o viu perdido. Ellen se lembrou de tê-los advertido sobre o perigo da exaltação própria, para que não percam as suas coroas que tiveram privilégio de ganhar. Bem, assim termina minha breve biografia de Israel Damon. Vamos agora examinar com mais cuidados alguns dos detalhes que cercaram aquela noite de sábado em Atkinson, há muito tempo, e o julgamento que se seguiu 2 dias depois. O contexto daquela noite incluía a passagem do tempo em 22 de outubro de 1844, quando Cristo não voltou como esperado pelos milleritas, quando algumas semanas depois, Ellen Harmon teve a sua primeira visão em algum momento de dezembro de 1844. Depois de confirmada a visão com o grupo de Advento em Portland, um pouco mais tarde, no final de janeiro de 1845, Ellen cavalgou em um trenó aberto com seu cunhado Samuel Foss, aproximadamente 30 milhas, 45 quilômetros mais ou menos, até a casa dele na Polônia, no Maine. Enquanto lá, Ellen levou quase 2 horas para compartilhar a sua visão, provavelmente na casa de John Maker. Voltando a Portland, em poucos dias, Ellen estava de folga novamente. Em visão, ela foi instruída a compartilhar o que lhe foi mostrado. A primeira oportunidade que se apresentou foi quando William Jordan e sua irmã convidaram Ellen para viajar com eles para Orrington, no leste de Maine. Jordan precisava devolver um cavalo ao seu dono, jovem pastor adventista chamado Tiago White. Aparentemente, Ellen juntou-se a Tiago e alguns outros que viajavam para Orrington, para Girland e depois para Exeter, realizando reuniões em cada lugar enquanto viajavam. Como observado anteriormente, foi em Exeter que Damon vivia e que Ellen Harmon e Tiago White o conheceram.
Enquanto estava em Exeter, Ellen teve sua segunda grande visão, a visão chamada do noivo. Como já mencionado, foi essa visão que firmou Damon, assim como Tiago e Ellen, em sua crescente compreensão do significado do que havia acontecido em 1844. Foi também aqui em Exeter que Ellen se lembra de ter primeiramente denunciado alguns fanáticos. Mas a pergunta é, que tipo de fanatismo Ellen e Tiago enfrentaram não apenas em Exeter, mas também em outras partes do Maine durante esses meses que se seguiram? Como o propósito deste vídeo não é tratar do fanatismo em si, não vou me desviar muito, mas da perspectiva de Ellen, fanatismo incluía não trabalhar, rastejar, engatinhar, familiaridade indevida entre homens e mulheres, mesmerismo, lava-pés misturado entre homens e mulheres, beijar os pés, falsos visionários, tocar em fogões quentes para provar que você não seria queimado, e etc. Várias testemunhas de acusação no julgamento de Damon também incluíam como parte do fanatismo todo o lava-pés, beijo sagrado, rebatismo e gritos como parte da adoração. Como rastejar e engatinhar foram mencionados por várias testemunhas, deixe-me esclarecê-los brevemente. Bem, como parte de uma tentativa sincera de seguir as instruções de Cristo de que seus seguidores deveriam se tornar como criancinhas, após o desapontamento de 22 de outubro, vários mileritas no Maine, em vez de caminhar, começaram a rastejar por onde quer que fossem. Cyprian Stevens rastejou na frente de uma diligência cheia de passageiros. Os cavalos ficaram muito assustados, quase derrubando a carruagem. O motorista ficou tão zangado que entregou as cordas a um homem que estava sentado ao lado dele e pulou com um chicote e bateu no irmão Stevens. Um olho estava muito inchado e todo o seu rosto estava muito machucado, assim como todo o seu corpo. Em uma outra ocasião, um irmão estava rastejando na ponte da mesma aldeia. Um homem chamado Thurston agarrou pelos cabelos da cabeça e jogou por cima do parapeito da ponte com a intenção de jogá-lo nas rochas em águas profundas. Felizmente, ele foi salvo por um jovem que pegou Thurston pela cauda do casaco dizendo: "Deixe-o em paz, ele está certo e não é da sua conta se ele anda ou rasteja." No verão de 1845, perguntaram a Ellen se ela achava que era seu dever rastejar. Ela falou-lhes claramente que não era seu dever rastejar. Assim que ela parou de falar, um irmão idoso que estava presente disse: "Se o homem foi feito para andar reto, a serpente feita para rastejar, por que imitar uma coisa que introduziu o pecado?" Além de rastejantes, havia também falsos visionários. Deixe-me compartilhar apenas um incidente desta época a respeito de uma maneira prática que Ellen tratou de fazer com que o falso visionário saísse da visão. Muitos anos depois do evento, ela relembrou seu conselho. Pegue um jarro de água bem gelada, mas bem gelada, e jogue bem na cara dessa pessoa. Fazendo isso, ela vai sair disso bem rápido do que você pode imaginar. Quando foram pegar água, antes mesmo dela ser trazida, a visionária havia saído da sua suposta visão. Mas a grande questão surge: por que então que Ellen e Tiago estariam se encontrando e tentando ministrar a essas pessoas com visões tão estranhas e fanáticas? Bem, o fato é que esses eram os únicos entre os antigos mileritas que ainda colocaram qualquer validade na data de 22 de outubro de 1944. Além disso, algum tempo depois, em 1945, Deus realmente enviou Ellen a um lugar para se opor ao fanatismo. De Exeter, o grupo se mudou para Atkinson, onde aconteceu aquele culto e a prisão de Israel Damon em 16 de fevereiro. Neste ponto, existem várias maneiras de proceder em termos de análise dos pontos daquela noite do julgamento subsequente. Poderíamos analisar as descrições desses eventos dadas pelos críticos de Ellen White, e é o que começamos a fazer naquele vídeo anterior. E se você ainda não viu, dê uma pausa agora mesmo e vá lá. Neste vídeo nós vamos continuar com essa análise.
O que de facto pode ter ocorrido lá? Bem, achei fascinante um estudo das comparações entre Ellen Harmon e Dorinda Baker naquela noite, incluindo as suas visões. Várias testemunhas disseram que aceitaram as visões de ambas as mulheres como sendo de Deus. No entanto, parece-me haver algumas diferenças muito óbvias entre as duas mulheres naquela noite. Primeiro, várias testemunhas testemunharam que a reunião de sábado à noite foi realizada para que Ellen Harmon e Dorinda Baker pudessem relatar as suas visões. Segundo, várias testemunhas de defesa acreditam que as visões de ambas as mulheres eram genuínas. Terceiro, o conteúdo das mensagens de ambas as mulheres foi descrito por vários destinatários como correto. Quarto, ambas as mulheres caíram no chão ao entrar em visão. Quinto, pelo menos durante a parte da noite, as duas mulheres estavam deitadas no chão, mas as diferenças óbvias incluem: primeiro, onde ou como as duas testemunhas passaram aquela noite. Todos concordam que Ellen deitou no chão, enquanto Dorinda passou a noite em um cômodo no fundo na casa, embora antes ela também deitasse no chão. Segundo, as descrições das duas mulheres, embora tenham as suas visões, também se diferem. Ellen deitou-se no chão silenciosamente, onde poderia ser observada por todos. Dorinda, por outro lado, ficava parte do tempo em uma sala nos fundos, onde ela fazia algum tipo de exercício. Terceiro, embora várias testemunhas de defesa tenham testemunhado a sua crença em relação à genuinidade das visões de ambas as mulheres, é somente ao descrever especificamente as visões de Ellen que elas realmente atribuem suas visões a Deus. Bom, reconheço que este é um argumento no silêncio, mas acho curioso o facto de que ninguém faz tal observação ao tratar especificamente sobre as visões de Dorinda. Quarto, aparentemente, naquela noite, Dorinda Baker tinha apenas uma mensagem visionária. Era para Joel Doerr. Por outro lado, Ellen Harmon teria várias. Além disso, os propósitos das mensagens visionárias parecem ter sido um pouco diferentes. Sente-se uma urgência nas visões de Ellen que não parece estar presente na única mensagem de Dorinda para Doerr. Da mesma forma, ao olhar para o conteúdo das mensagens, todas as mensagens de Ellen envolviam alguns aspectos da salvação eterna de uma pessoa. Não é assim com a Dorinda. Ela parecia preocupada porque Doerr pensava algumas coisas sobre ela. Quinto, enquanto Dorinda tenha sido descrita como envolvida em fazer barulho, beijar entre homens e mulheres, Ellen, por outro lado, ao falar dela, nenhuma testemunha a descreve como estando envolvida com qualquer das outras atividades fanáticas acontecendo naquela noite, incluindo gritar, rastejar, lavar os pés misturados, beijar os pés ou beijar os homens e mulheres. Essas são as principais semelhanças e diferenças que pude notar. Mas também quero dar um pouco de ponto de vista alternativo sobre os acontecimentos naquela noite em relação a Israel Damon, analisando novamente o que o repórter do jornal diz e o que não diz em seu relato sobre o julgamento. É lamentável que a transcrição completa do tribunal não tenha sido encontrada. Sem ela, nunca saberemos ao certo o que foi realmente dito pelas várias testemunhas. Digo isto porque quanto mais se lê e relê o que está escrito no Psychiatrist Firmer, mais intrigado e frustrado você fica ao perceber o quanto realmente está faltando. Por exemplo, pelo menos um site crítico cita um artigo de William Sprague, que cita uma carta escrita por James Brown, mencionando James Stewart Holmes, o primeiro advogado no condado de Piscataquis, e o advogado que representou Israel Damon durante seu julgamento. De acordo com as lembranças de Brown no julgamento de Damon, James Holmes argumentou eloquentemente pela liberdade religiosa e a tolerância e o direito de cada pessoa de adorar a Deus de acordo com os ditames da sua própria consciência. No relato do repórter do jornal sobre o julgamento, não há sequer um único indício de que tal argumento tenha sido feito por Holmes. Só para ver,
como é que tudo que temos do relato desse acontecimento é na verdade apenas um fragmento do relato do ocorrido. Uma outra razão para expressar a minha preocupação com relação ao relato do repórter do jornal sobre o julgamento é que, se o jornalista admitiu ter uma limitada experiência como repórter, isso indica que o relato pode ser, na melhor das hipóteses, apenas uma aproximação do que realmente aconteceu. Não contesto de alguma forma a honestidade ou integridade daquele antigo repórter de jornal, mas vale lembrar o que ele disse em seus comentários iniciais a qualquer uma das testemunhas que vão ler o que ele havia escrito. Resumi seu testemunho o máximo possível e omiti muito da parte menos importante, mas eu, em nenhum caso, me esforcei para deturpar as informações para você. Ele continuou dizendo aos leitores do seu relatório que muito do testemunho foi elaborado por perguntas e omitia as perguntas em todos os casos em que poderia ser dispensado e encurtar o trabalho. A todos ofereço como um relatório imperfeito, mas também imparcial, por causa da minha total inexperiência, sendo apenas um trabalhador. Ele concluiu dizendo que sua única razão para preparar o relatório era por causa dos inúmeros pedidos para fazê-lo que ele havia recebido. Relembrar o objetivo real do estudo também pode nos ajudar a entender melhor por que certas perguntas foram feitas e outras aparentemente não. Damon foi preso porque foi acusado de não trabalhar por causa da responsabilidade para com a cidade, dadas as leis do Maine naquela época de que cada cidade era responsável por seus indigentes. Alguns dos cidadãos de Atkinson não queriam correr esse risco com Damon. O facto das testemunhas de acusação e de defesa concordarem que Damon exortou as pessoas a não trabalhar não ajudou em nada em seu caso. Garantidamente, Damon acreditava que o Senhor viria dentro de dias ou semanas, na melhor das hipóteses. Então, em sua opinião, eles tinham o bastante suplemento para viver até o fim do mundo. Na verdade, uma das testemunhas de acusação até testemunhou que Damon havia dito que, se Deus não vier, todos devemos trabalhar juntos. Mas esse tipo de detalhe é muito pequeno e não foi muito levado em conta pelo tribunal. Também, antes de prosseguir, é preciso lembrar que foi Israel Damon quem estava sendo julgado e não Ellen Harmon ou Tiago White, ou mesmo Dorinda Baker. Aliás, não há evidências de que Ellen ou Tiago, nem mesmo Dorinda, estivessem presentes durante o julgamento. Com esse pano de fundo geral, vamos começar analisando várias coisas sobre aquela noite. Bem, como falei no início, sou um apologista de Ellen White. No entanto, penso que há causa suficiente com base em uma interpretação razoável da evidência disponível, de modo que as conclusões alternativas e confiáveis possam ser alcançadas com relação a uma variedade de acusações levantadas contra Ellen White por seus críticos. A minha primeira observação tem a ver com a impressão geral que se tem ao ler primariamente o relato no jornal de que tudo o que aconteceu naquela noite foi uma confusão total. O leitor adventista de hoje não pode deixar de se perguntar como Ellen e Tiago devem ter se sentido cercados por tanto barulho e comoção. Com toda franqueza, o que aconteceu naquela noite provavelmente não soou tão estranho para Ellen White. Sua família era metodista, às vezes chamada de metodistas gritantes. Mais tarde, ela se lembraria de um incidente dessa época que envolveu sua mãe em Portland. Certa tarde, um oficial foi enviado para nos visitar, enquanto alguns dos nossos vizinhos levantaram as janelas para ouvir o que se vai a seguir. Papai tinha ido trabalhar e a nossa mãe foi até a porta. O oficial disse a ela que havia recebido reclamações de que perturbávamos a paz da vizinhança com orações barulhentas e às vezes durante a noite, e ele foi solicitado a cuidar do assunto. Mamãe respondeu que orávamos de manhã e à noite, e às vezes ao meio-dia, e que deveríamos continuar a fazê-lo. Ele disse que não reclamava da oração em si, e se houvesse mais na vizinhança até seria melhor,
Mas, disse o oficial, eles reclamam de suas orações durante a noite. Foi-lhe dito que se alguém da família estivesse doente ou com problemas mentais durante a noite, era nosso costume pedir ajuda a Deus até encontrarmos alívio. Ela referiu-lhe ao nosso vizinho próximo que usava bebida forte. Sua voz era frequentemente ouvida, amaldiçoando e blasfemando contra Deus. Por que os vizinhos não mandaram um oficial até ele para acalmar a confusão que ele causa na vizinhança? Ele serve a seu mestre, nós servimos ao Senhor nosso Deus. Suas maldições e blasfêmias parecem não perturbar muito os vizinhos, enquanto a voz da oração os incomoda muito. Bem, disse o oficial, o que devo dizer a eles que você fará? Minha mãe respondeu, sirva a Deus, sejam quais forem as consequências. O oficial saiu e não tivemos mais problemas naquele trimestre. Porém, enfatizar os relatórios sobre o barulho daquela noite obviamente favoreceu aqueles que estavam no julgamento contra Damon. Embora pelo menos uma das testemunhas tenha declarado que a maioria das reuniões às quais ele comparecia eram mais barulhentas do que a de Damon naquela noite de sábado. O que é facilmente esquecido é que aparentemente não era barulhento o tempo todo. A testemunha de acusação, William Crosby, testificou, às vezes, todos falavam ao mesmo tempo, saudando o mais alto que podiam. Após a cessão do barulho, Damon se levantava e ficava mais notável. Outra testemunha da acusação testemunhou que, com todos sentados no chão, encostados uns nos outros, não parecia uma reunião religiosa. No entanto, quando foi interrogada, essa mesma testemunha admitiu que não havia nada de liceosidade, havia exortação e oração. Bem, parece que o Rodrigo Story esqueceu esse detalhe, mas fazer o quê? A testemunha Lawton Lambert, aparentemente a mais hostil das testemunhas da acusação, testemunhou. Eles estavam cantando quando cheguei. Depois de cantar, eles se sentaram no chão. Damon disse que uma irmã teve uma visão para relatar. Uma mulher no chão, então relatou a sua visão. Bem, embora Ellen não seja nomeada aqui, pelo contexto, parece mais provável que ela seja a pessoa que Lambert estava descrevendo. Também outras testemunhas declararam expressamente que a reunião só estava sendo realizada naquela noite para que ela pudesse relatar a sua visão. Bem, aqui está um dos momentos em que eu poderia desejar o relato mais completo das reuniões naquela noite. Embora ninguém possa adivinhar a partir do relato abreviado que temos de ler, Ellen pode muito bem então ter tomado algum tempo para contar a sua primeira visão recebida em dezembro do ano anterior. Conforme observado, quando estava na Polônia no final de janeiro, ela levou 2 horas para relatar a sua visão. Agora em Atkinson, se ela acrescentasse alguma coisa a respeito da sua recente visão do noivo, dada a ela apenas alguns dias antes de Exeter, ela poderia ter falado ainda mais. Mas claro, isso pode ser um argumento no silêncio. Mas o fato é, a razão pela qual ela empreendeu essa viagem foi para compartilhar as suas visões. E pelo menos 2 testemunhas testemunharam que dar a ela a oportunidade de compartilhar a sua visão era o propósito da reunião naquela noite de sábado. Se alguém admitir a possibilidade de Ellen ter compartilhado a sua primeira visão, assegurando-lhes que a luz brilhante do clamor da meia-noite ainda era válida e que brilharia tanto no caminho quanto nas pessoas de Deus que estavam viajando pelo caminho estreito em direção à cidade santa de Deus, então algumas outras coisas que também aconteceram naquela noite se tornam mais compreensíveis. Após o passar do tempo, em 1844, relutantemente, aqueles terrivelmente desapontados mileritas desistiram da sua fé de que algo significativo havia acontecido em 22 de outubro. A própria Ellen lembraria mais tarde que quando recebeu a sua primeira visão em dezembro, ela também havia desistido da sua fé em 22 de outubro. Foi a sua primeira visão que reconfirmou para ela a validade da sua experiência do clamor da meia-noite. Bem,
Dado esse pano de fundo, agora podemos entender duas declarações pouco claras feitas por testemunhas. Depois que a visionária se direcionou para eles, ela disse que eles haviam duvidado. O objetivo dela parecia ser convencê-los de que não deviam duvidar. Visto que nenhum outro contexto é dado, só podemos imaginar que ela estava preocupada com a dúvida deles, que não era sobre a validade da sua visão. Parece clara pelas declarações feitas pelas testemunhas, que afirmaram inequivocamente sua crença de que as visões de Ellen eram de Deus. Na verdade, o próprio Joel Doerr foi um dos que declarou especificamente sua crença de que as visões de Ellen eram genuínas. Dado que Doerr já acreditava no retorno imediato de Cristo, adicionada à sua validação das visões de Ellen, então a possibilidade de ele duvidar do significado contínuo de 22 de outubro faz todo sentido. Era nisso que Ellen estava viajando, tentando encorajar as pessoas a manterem sua crença que algo realmente havia acontecido em 22 de outubro. A crença de que Deus ainda estava com eles em seu movimento, juntamente com a crença de que Cristo ainda viria a qualquer momento, possivelmente explica seu senso de urgência para o batismo. Afinal, se houvesse alguma chance de perder a vida eterna, o batismo certamente não aconteceria. Embora não tenhamos nenhum conselho escrito de Ellen White dessa época sobre seus pontos de vista sobre o rebatismo, mais tarde ela forneceu conselhos a respeito. Ao ler o relato do repórter do jornal sobre o julgamento, você fica impressionado com o facto de que várias vezes as testemunhas são citadas como testemunhando de que Ellen exortou as pessoas a não irem para o inferno, ou disse que se não fossem batizados naquela noite, iriam para o inferno. Como em nenhum outro lugar nos escritos de Ellen White a encontramos usando linguagem semelhante, é curioso se ela realmente o fez naquela noite. Na verdade, é altamente improvável que ela tenha feito isso, já que nessa época ela já havia desistido de acreditar em um inferno de fogo eterno. Mas está claro nos registros que muitos mileritas ainda acreditavam no inferno de fogo, e que certamente muitas das testemunhas, incluindo provavelmente o próprio repórter do jornal, acreditavam em um inferno de fogo eterno. Curiosamente, o repórter cita uma testemunha que testemunhou ter instado outro homem a não se perder. A testemunha de defesa, James Ayer, lembrou de Ellen dizendo a Joel Doerr que ela estava angustiada por causa dele, estava com medo de que ele perdesse a sua alma. Dado este único exemplo de outras palavras mais brandas sendo usadas por Ellen naquela noite, é fácil ver como as declarações semelhantes de outras testemunhas podem ter sido mal interpretadas pelo repórter, como significando de que ela disse que elas iriam direto para o inferno. Bem, provavelmente nunca saberemos com certeza o que Ellen disse naquela noite, mas as suas fortes declarações, conforme relatadas no jornal, são certamente inconsistentes com tudo o mais que sabemos da sua vida e de seus escritos. A preocupação com as pessoas perdendo suas almas é muito mais consistente com tudo o mais que sabemos sobre Ellen White. Outra coisa que provavelmente impressiona a maioria dos adventistas ao ler pela primeira vez o relato da reunião em Atkinson é que Ellen White foi descrita como estando deitado no chão durante uma visão. Bem, quando li este relato pela primeira vez, achei a descrição de Ellen totalmente oposta ao que eu imaginava, graças aos artistas que retratavam a posição dela durante uma visão. Em minha consciência, eu a vi andando por aí, ou possivelmente segurando uma Bíblia. Todas as coisas que ocasionalmente ela fazia enquanto estava numa visão. Mas certamente não a imaginei sentada em uma cadeira ou deitada no chão numa casa. No entanto, quanto mais eu leio, mais percebo que na maioria das vezes ela provavelmente estava deitada durante uma visão. De facto, Martha Amadon, filha de John Byerton, nosso primeiro presidente da Associação Geral, além de ser a nossa primeira professora da escola adventista e que possivelmente viu mais visões de Ellen do que qualquer outra pessoa além de Tiago White, recordou especificamente a posição de Ellen na visão como estando reclinada. Uma outra coisa que presumo impressiona a maioria dos adventistas é o facto de que alguns testemunharam que Ellen foi chamada de imitação de Cristo.
Lembro-me de quando li o relato pela primeira vez anos atrás, embora várias das testemunhas de defesa negassem tê-la ouvido sendo chamada disso. Foi somente depois que tirei um tempo para ler cuidadosamente o relato do jornal que cheguei a perceber que foi apenas uma testemunha, Lawton Lambert, a mais hostil das testemunhas de acusação, que alegou que ela foi chamada de imitação de Cristo. Como os nomes de todas as testemunhas são novos para o leitor de hoje, principalmente para o leitor brasileiro não muito acostumado com os nomes americanos do século XIX, é muito fácil confundi-los sem analisá-los cuidadosamente. Também pode ser útil lembrar que Lambert foi a única testemunha a quem James Ayer, a pessoa em cuja casa a reunião foi realizada naquela noite, disse que se ele perturbasse a reunião, teria que sair. É óbvio, tanto pelo testemunho de Ayer quanto pelo testemunho de Lambert, de que ele, Lambert, foi visto como um potencial perturbador naquela noite. Na verdade, Lambert até testemunhou de que não tinha vindo para perturbar aquela reunião naquela noite. E quando eu afirmo que seu depoimento foi hostil em relação a Damon e a outros que estavam presentes naquela noite, acho que mesmo até Lambert concordaria. Ao ler e reler o relato do julgamento do jornal, me perguntei se, com todo o barulho relatado naquela noite, possivelmente Lambert pode ter ouvido Damon ou outra pessoa referir-se à visão de Cristo que Ellen teve. Ou talvez Lambert tenha pensado que Damon disse que Ellen apelou as pessoas a imitar Cristo. Obviamente, nunca saberemos o que o levou a dizer o que disse, mas sabemos que todos os outros que são citados especificamente como falando sobre o assunto negaram que Ellen tenha sido chamada de imitação de Cristo naquela noite. Em vez de afirmar que Lambert estava mentindo, como os críticos se apressam a fazer com relação a Ellen White, prefiro pensar que ele ouviu o mal que foi dito. Antes de passar à consideração da diferença mais óbvia entre o relato do jornal e as lembranças de Ellen White e da prisão de Israel Damon, deixe-me comentar brevemente sobre algo interessante que aparece no depoimento das 4 testemunhas de defesa. Refiro-me especificamente ao entendimento das testemunhas sobre a porta fechada. Bom, nesta época, muitos ex-milleritas, incluindo o próprio Guilherme Miller, mantinham uma porta totalmente fechada para a conversão dos pecadores. Miller mudaria de ideia no mês seguinte. Como é bem conhecido, ele negou categoricamente que alguma vez lhe foi mostrado em visão que a porta da graça estava totalmente fechada, impedindo assim a conversão de mais pecadores. Os críticos gostam de atacar as suas declarações de negação, tentando provar que ela viu uma porta totalmente fechada em uma visão. Quais percepções, caso houver, encontramos no depoimento das várias testemunhas? Embora a maioria das testemunhas concordassem que Damon se opunha às igrejas, é interessante que várias diferenciassem especificamente entre as próprias igrejas e os membros individuais dentro das igrejas. James Ayer, em cuja casa a reunião foi realizada, afirmou que Damon acreditava que havia membros das igrejas a que ele se referia ao invés de toda a igreja. Joel Dorr testemunhou: o ancião Damon disse que havia maus personagens dentro das igrejas. Eu não entendi que ele disse toda a igreja. Eu não entendi que ele incluía a todos, mas sim alguns indivíduos. Se a compreensão dele sobre a posição de Damon é totalmente precisa, isso não está claro. Digo isto porque, em algum resumo das 2 frases do testemunho de Joel Dorr, ele teria dito: ouvi o irmão Damon a pregar que o dia da graça acabou para os pecadores. E o rei respondeu: essa é a minha crença. Ele também afirmou que o fim do mundo viria dentro de uma semana. Embora seja totalmente possível que o próprio Damon realmente acreditasse em uma porta fechada, várias testemunhas não entenderam que essa era sua posição. E como os 2 relatos de Joel Dorr e a autodefesa de ancião Damon são tão abreviados, é bem possível que as nuances sobre a porta da misericórdia não sendo fechada para aqueles que não rejeitaram a luz provavelmente poderiam ter sido perdidas ou pelo menos mal compreendidas pelo repórter do jornal. O ponto significativo é que no depoimento de todas as testemunhas de defesa que falaram sobre o assunto,
Nenhuma delas entendeu que Damon acreditava que a porta da misericórdia estava totalmente fechada. É apenas nas duas declarações muito abreviadas que você encontra algo mais sendo sugerido, e pelo menos no caso de Joel Doerr, sua breve declaração sobre Reshame contradiz seu testemunho anterior mais expansivo sobre o que ele entendia ser a crença de Damon. Então, para mim, acho significativo que entre este grupo, nenhum dos mileritas desapontados disse qualquer coisa que indicasse que eles acreditavam que a porta da misericórdia estava totalmente fechada. Dado que Ellen Harmon estava lá para compartilhar a sua visão, aparentemente nada do que ela disse naquela noite os convenceu de que a porta da misericórdia estava totalmente fechada. De facto, ao olhar para o que foi realmente testemunhado a respeito dela, você a encontra exortando as pessoas a não duvidarem para serem batizadas naquela noite. Em suma, havia um senso de urgência em suas mensagens que dificilmente pareceria provável se ela tivesse sido mostrada em visão que a porta da misericórdia estava totalmente fechada. Para ser ainda mais claro, se a primeira visão de Ellen White ensinou uma porta fechada, como afirmam seus críticos, então ela também deveria ter entendido mal. Ela não estaria presente naquela reunião de sábado em Atkinson com pessoas que não eram crentes se a sua visão tivesse mostrado que a porta da graça estava totalmente fechada. É óbvio que a sua primeira visão não ensinou a porta fechada, que é exatamente o que ela sempre afirmou ser o caso. Pouco tempo depois desse evento, os críticos de Ellen começaram a fazer um grande problema sobre a alegação de que Tiago White manipulou as visões e, a menos que ele estivesse presente, ela não poderia ter uma visão, apesar do fato de que ele não estava presente no momento da sua primeira visão, em dezembro de 1844. Mas também acho interessante uma declaração feita por Joel Doerr sob interrogatório. Ele disse: "Eu não disse ontem que era necessário ter alguém na sala com ela para ter as suas transes." E uma vez que nenhuma das outras testemunhas é citada como tendo abordado o assunto, não sabemos o que eles pensam sobre o assunto. No entanto, pelo menos para Joel Doerr, as visões de Ellen Harmon não resultavam da manipulação de outra pessoa. Agora vamos para a contradição mais aparente entre as lembranças de Ellen White e o testemunho do xerife, conforme brevemente resumido no jornal. Em seu relato mais completo da prisão, escrito em 1860, em Spiritual Gifts, volume 2, páginas 40 a 41, ela diz que enquanto ela falava, 2 homens olharam pela janela. Ela passou a recordar: "O Espírito do Senhor repousou sobre ele e a sua força foi tirada dele. E ele caiu no chão desamparado." O oficial gritou: "Em nome do estado do Maine, prendam este homem." 2 homens agarraram seus braços e 2 seus pés e tentaram arrastá-lo para fora da sala. Eles o moveram apenas alguns centímetros e depois saíram correndo da casa. O poder de Deus estava naquela sala, e os servos de Deus, com os seus semblantes iluminados com a sua glória, não ofereceram resistência. Os esforços para capturar a ancião Damon eram frequentemente repetidos com o mesmo efeito. Os homens não podiam suportar o poder de Deus e foi um alívio para eles sair correndo da casa. O número deles aumentou para 12, mas o ancião Damon ainda foi mantido pelo poder de Deus por cerca de 40 minutos, e nem toda aquela força daqueles homens poderia movê-lo do chão onde jazia indefeso. No mesmo momento, todos nós sentimos que o ancião Damon deveria ir, que Deus havia manifestado seu poder para sua glória, e aqueles homens o pegaram com a mesma facilidade com que pegariam uma criança e o levaram para fora. Mas agora, em contraste, as lembranças obviamente resumidas do xerife são lidas de maneira muito diferente. Quando fui prender o prisioneiro, eles fecharam a porta para mim. Descobrindo que não poderia ter acesso a ele de outra forma, eu arrombei a porta. Fui até o prisioneiro e peguei-o pela mão e contei-lhe o que estava acontecendo. Tão grande foi a resistência que eu, com 3 ajudantes, não consegui tirá-lo. Fiquei em casa e reforcei a ajuda. Depois que eles chegaram, fizemos uma segunda tentativa com o mesmo resultado. Novamente pedi mais ajuda. Depois que eles chegaram, nós o dominamos e tiramos sob custódia. Nós fomos resistidos por homens e mulheres. Não é possível descrever o lugar. Foi um grito contínuo. Bem,
Estas são as duas descrições obviamente muito diferentes do mesmo evento. Como disse anteriormente, não tenho todas as respostas sobre cada coisa que aconteceu naquele incidente com Damon. Esta, sem dúvida, é a minha maior questão não resolvida. Mas tendo admitido isso, vejamos alguns dos detalhes que poderiam ser interessantes. Começaremos listando algumas semelhanças entre os dois relatos. Primeiro, ambos concordam que foi apenas Damon quem foi preso naquela noite, e mais ninguém. Segundo, ambos concordam que inicialmente foram 4 homens que tentaram sem sucesso remover Damon. Terceiro, ambos concordam que houve vários esforços para remover Damon. Ellen disse que não pôde ser removido devido ao poder de Deus, já o xerife porque muitos estavam segurando Damon. Quarto, ambos concordam que todo o período para conseguir detê-lo levou um tempo considerável. Ellen White disse que foi 40 minutos, enquanto o xerife Moulton disse que por 2 vezes ele pediu reforço, o que levaria algum tempo para eles responderem naquela época pré-telefone celular. E por último, quinto, embora por motivos diferentes, ambos concordam que os policiais tiveram que sair da sala durante o momento da prisão. Ellen White afirmou que foi devido ao poder de Deus, embora se possa supor que, uma vez que ela concorda que vieram reforços, dado que não havia telefones celulares, ela presumivelmente teria concordado que esses reforços foram enviados. O xerife, por outro lado, apenas descreve ter que enviar reforços. As mais óbvias diferenças são, penso eu, prontamente aparentes, mas podem ser resumidas da seguinte forma. Primeira, Ellen White. Enquanto eu falava, 2 homens olharam pela janela. Xerife, eles fecharam a porta para mim. Eu arrombei a porta. Uma dissimilaridade, embora não necessariamente uma contradição. Segunda, Ellen White. 2 homens prendendo tentaram arrastar Damon. Conseguiram por apenas alguns centímetros e depois saíram correndo da casa. Xerife, eu fui até o prisioneiro e peguei-o pela mão e contei-lhe o que estava acontecendo. Terceiro, Ellen White. O poder de Deus estava naquela sala e os servos de Deus com seus semblantes iluminados com a sua glória não ofereceram resistência. Várias mulheres pularam sobre Damon e ele agarrou a elas e elas a ele. Quarto, Ellen White. Os homens não podiam suportar o poder de Deus e foi um alívio para eles sair correndo da casa. Seu número aumentou para 12 quando o ancião Damon ainda estava sendo sustentado pelo poder de Deus por cerca de 40 minutos e não todas as forças daqueles homens conseguiram movê-lo do chão, onde jazia indefeso. Xerife, foi tão grande a resistência que não consegui tirá-lo de lá. E por último, quinto ponto, Ellen White. No mesmo momento, todos nós sentimos que ancião Damon deveria ir e que Deus havia manifestado seu poder para a sua glória, e que o nome do Senhor ainda seria mais glorificado ao permitir que ele fosse tirado do nosso meio. Aqueles homens o pegaram com a mesma facilidade com que pegariam uma criança e o levaram para fora. Xerife, eu novamente pedi mais ajuda e depois que eles chegaram, nós os dominamos e o levamos Damon para fora sob custódia. Para Ellen White, Deus estava claramente trabalhando sobrenaturalmente durante toda aquela prisão. Obviamente, nada que se aproxime remotamente do que é descrito pelo policial que o prendeu. É novamente em um momento como este que poderíamos desejar toda aquela transcrição original do tribunal. Será que o xerife foi interrogado pelo advogado de defesa? Caso sim, nada disso foi incluído na reportagem do jornal. Como será que as outras testemunhas viram a prisão de Damon? Nenhum outro comentário sobre a prisão foi incluído em todo o relato publicado do julgamento. Mesmo que alguém negue qualquer elemento sobrenatural, o facto de que 2 vezes o xerife teve que enviar reforços seria, penso eu, mesmo para um leitor casual, motivo suficiente para pensar que na transcrição real do tribunal, outra pessoa deve ter dito algo sobre a prisão. O que temos do xerife não é apenas extraordinariamente breve, mas, como acabei de dizer, o que ele descreve é de interesse suficiente para fazer alguém se perguntar se, pelo menos, 1 ou 2 das testemunhas poderiam ter falado algo sobre a prisão. Claro, há sempre a possibilidade de que, mesmo que algumas das testemunhas quisessem falar sobre o assunto, a menos que solicitado diretamente por um dos advogados para fazê-lo,
a pessoa poderia ter sido descartada. Sem a transcrição completa do tribunal, nunca saberemos o depoimento completo do xerife, incluindo se ele foi interrogado ou se alguma das outras testemunhas foi solicitada a abordar esta questão. Uma razão pela qual não posso deixar de me perguntar se outras das testemunhas podem ter realmente falado sobre a prisão é que está incluída uma declaração curiosa no depoimento de uma testemunha. Nenhum contexto é dado para isso no resumo do repórter do jornal. Mas será que poderia se referir às circunstâncias que cercaram a prisão de Damon? Nunca saberemos conclusivamente. Mas isso nos fornece uma pergunta tentadora. Aqui está a declaração feita pelo diácono James Rowe, que me intriga. Damon levantou-se do chão e disse: "Eu vou ficar aqui, e enquanto eu ficar aqui, eles não podem te machucar. Nem homens, nem demônios podem te machucar." Mas espera um pouco. Esta breve declaração atribuída por Rowe a Damon refere-se a quando Damon e o grupo perceberam que o xerife tinha vindo para prendê-lo? Ou ainda mais direto ao ponto, poderia se referir a quando o xerife disse que arrombou a porta para entrar? Damon poderia ter feito essa declaração naquele momento? E se assim for, a declaração de Damon infere que, em sua opinião, também algo sobrenatural estava acontecendo naquela noite? Foi mera intimidação ou havia algo a mais por trás daquela declaração? Algo que Ellen White também refletiu em sua lembrança da prisão. Mais uma vez, provavelmente nunca saberemos. Mas é interessante ponderar, pois a declaração certamente não se parece encaixar em nada mais no testemunho de James Rowe. Uma coisa, porém, é absolutamente certa. Ellen White nunca vacilou em sua crença de que algo sobrenatural estava envolvido na prisão de Damon. Em 1906, em uma entrevista com o seu secretário Clarence Clister, a senhora White ainda se lembrava basicamente das mesmas circunstâncias em relação à prisão de Damon conforme ela havia escrito em 1860. Eles tentaram pegar este Damon e não conseguiram. Lá ele ficou no chão por 3/4 de hora. Em nome do estado de Maine, pedimos que você segure este homem. Então eles correram e o agarraram e todos começaram a cantar. Deixamos a velha Babilônia mística para proclamar o jubileu. Suas mãos escorregavam e eles repetiam. Agora eu disse, eles se aproximaram dele e começaram a pegá-lo. Eles não me queriam no quarto, eles queriam que eu saísse do quarto. Eles disseram que eu era o que estava segurando ele. Saí da sala e disse a Sr. Damon: "O senhor quer que você vá com esses homens a esse julgamento." E ele o fez. Ele foi a esse julgamento. Em uma outra entrevista, mais ou menos na mesma época, Ellen White relembrou. Quando eles entraram na reunião para levá-lo, ele estava ajoelhado. Eles pegaram suas mãos e pés e tentaram levá-lo para tirá-lo da sala. Mas eles não podiam fazer isso. Assim que tiravam as mãos dele, ele deslizava de volta para o mesmo lugar. Eles tentaram por 2 horas tirá-lo do quarto, mas sem sucesso. Então todos nós sentimos que era para a glória de Deus que ele fosse retirado. Haviam 12 homens ao todo que vieram para levá-lo. Será que existe alguma maneira de conciliar esses dois relatos? Provavelmente não totalmente. Mas então como podemos olhar para os dois relatos? Algumas sugestões vêm à mente. Primeiro, podemos tentar entender as coisas da possível perspectiva de Ellen White. Mesmo que admitíssemos ao crítico que tudo que aconteceu é exatamente como resumido pelo xerife, será que isso significaria necessariamente, como o crítico costuma alegar, que Ellen White estava mentindo ou tentando reivindicar mais coisas do que a situação justifica? Eu acho que não. Dado o estado espiritual de Ellen White na época, tendo acabado de passar pelo tempo que antecedeu o retorno de Cristo, o ano mais feliz da sua vida, como ela se lembra, e ainda mais recentemente tendo sido dado uma visão de Deus, sem dúvida sua perspectiva sobre os eventos seria muito diferente da do xerife ou de qualquer outra testemunha. Por que digo isso? Deixe-me dar apenas alguns exemplos de incidentes que Ellen White relembrou de sua vida antes de 1845. A jovem foi convertida na reunião campal metodista realizada em Boston, Maine, provavelmente em 1841. Para ela, aquele evento mudou tudo. Ela se lembrava, durante a visão, nuvens de chuva predominavam a maior parte do tempo,
e meus sentimentos estavam em harmonia com o clima. Agora, o sol brilhava forte e claro e inundou a terra com a luz e calor. Parece-me que todos devem estar em paz com Deus e animados pelo seu Espírito. Tudo que os meus olhos pousaram parecia ter sofrido mudança. As árvores estavam mais bonitas e os pássaros cantavam mais doce do que nunca. Eles pareciam estar louvando a Criador em suas canções. Eu não queria falar, temendo que essa felicidade passasse e eu perdesse a evidência anterior do amor de Jesus por mim. Ao nos aproximarmos da nossa casa em Portland, passamos por homens trabalhando na rua. Eles estavam conversando sobre assuntos comuns uns com os outros, mas meus ouvidos estavam surdos para tudo, exceto para o louvor a Deus, e suas palavras chegaram a mim como louvores de gratidão e alegres hosanas. Voltando-me para minha mãe, eu disse: "Ora, esses homens estão todos louvando a Deus e não foram à reunião campal?" Não entendi então porque as lágrimas se acumularam nos olhos da minha mãe, e um sorriso terno iluminou seu rosto, enquanto ouvia as minhas palavras, que recordavam uma experiência própria semelhante. Da mesma forma, certa vez, quando ela e seu irmão mais velho, Robert, eram jovens mileritas, Ellen lembrou que o rosto do seu irmão se iluminou quando ele falou. Será que os outros também viram isso? Não há como saber. Mesmo em seu relato sobre a prisão de Demon, ela lembrou que os semblantes dos servos de Deus se iluminaram com a sua glória. Novamente, será que os outros viram naquela noite o que ela viu? Como ninguém testemunhou sobre o assunto, pelo menos conforme registrado no jornal, nunca saberemos. No entanto, é interessante que muitos anos depois, quando John Andrews foi chamado para ser o nosso primeiro missionário oficial, seu rosto também foi lembrado por John Cole Reese como tendo brilhado com um brilho pronunciado. Foi designada uma reunião campal a uma curta distância de Battle Creek, no verão de 1874, pouco antes da partida do nosso primeiro missionário para o campo estrangeiro, e o pastor Andrews estava presente. Quando se discorreu sobre a expansão da mensagem e foi dado aviso de que logo partiria para a Europa, ocorreu uma mudança na reunião, e o pastor Andrews, que nunca antes parecia tão solene, imediatamente pareceu mudar de aparência. Seu rosto brilhava com um brilho pronunciado. Eu nunca antes havia testemunhado uma visão tão celestial. Nem vi nada igual desde aquela época. Estariam Ellen White ou John Orr mentindo com o que disseram? Não, ninguém mais viu o que eles viram. Nunca saberemos o que eles viram. Mas ver a prisão pelos olhos de Ellen White é uma possibilidade válida. Tudo o que aconteceu naquela noite, ela viu de uma perspectiva espiritual. Outra maneira de ver as diferenças nos dois relatos é não tentar oferecer nenhuma explicação, mas simplesmente reconhecer que as ocorrências sobrenaturais serão vistas de maneira diferente por crentes e não crentes. A Bíblia oferece numerosos exemplos dos eventos que os crentes consideraram sobrenaturais, enquanto os outros negaram a historicidade ou pelo menos ofereceram outras explicações. Tudo, desde o relato bíblico da criação até o dilúvio mundial de Noé e a ressurreição de Cristo, sem mencionar todos os milagres menores da Bíblia, são aceitos pela fé pelo crente, mas minimizados ou negados por outros. Josué e o sol parado, as paredes caindo de Jericó, Ezequias e seu relógio do sol que se movia para trás, Jonas e seu grande peixe, e assim por diante. Todas essas histórias que o cristão comprometido aceita como verdadeiras porque o profeta as registrou como factos, enquanto outros veem os mesmos eventos de maneira totalmente diferente, fornecendo explicações naturalísticas ou negando completamente os relatos. Mas não são apenas eventos bíblicos que têm diferentes pontos de vista sobre eles. Na vida e na experiência de Ellen White, um exemplo vem à mente de um evento histórico que ela viu como sobrenatural, mas não uma comissão do Congresso nem as testemunhas oculares reais puderam explicar totalmente o que realmente o causou. Refiro-me ao fim da primeira grande batalha da Guerra Civil Americana, a Batalha de Manassas. Uma derrota total das forças da União ocorreu na tarde de 21 de julho de 1861. Cerca de 2 semanas depois, em 3 de agosto de 1861, em Roosevelt, Nova York, foi mostrada a Ellen White o motivo dessa derrota. Viu uma visão desastrosa da Batalha de Manassas, Virgínia. O exército do Sul tinha tudo a seu favor e estava preparado para uma terrível competição.
O exército do norte avançava com triunfo, sem duvidar de que seria vitorioso. Muitos foram imprudentes e marcharam vangloriosamente como se a vitória já fosse deles. Eles não esperavam um encontro tão violento. Os mortos e moribundos estavam por todos os lados. Tanto o norte quanto o sul sofreram severamente. Neste momento, um anjo desceu e acenou com a mão para trás. Instantaneamente houve confusão nas fileiras. Parecia aos homens do norte que as suas tropas estavam recuando, quando na realidade não era assim. Uma retirada precipitada começou. A súbita retirada das tropas do norte é um grande mistério para todos. Eles não sabem que a mão de Deus estava no assunto. Vejamos o primeiro relato de uma testemunha ocular, confederada sobre o que viu naquela tarde. Agora aconteceu o espetáculo mais extraordinário que já testemunhei. Eu estava olhando para as numerosas linhas bem formadas enquanto avançava para o ataque, cerca de 15 ou 20 mil pessoas à vista. E por algum motivo virei a minha cabeça em outra direção, por um momento quando alguém exclamou, apontando para o campo da batalha: "Olha, veja!" Olhei e que mudança ocorreu em um instante. Onde aquelas linhas bem vestidas e bem definidas com espaços claros entre elas avançavam firmemente, todo o campo era um enxame confuso de homens como abelhas fugindo mais rápidos que as suas pernas podiam levá-los, com toda a ordem e organização abandonada. Quando você visita o campo de batalha hoje, a seguinte descrição é o que você encontra no penúltimo sinal explicativo no passeio a pé. Os virginianos estavam esperando, tensos aqui na borda de Wood, sua primeira vez sob bombardeio. Os projéteis de bateria de Rickett explodiram nos galhos acima e abriram um caminho no terreno à frente. Quando os dois canhões da União rolaram para a posição no topo da elevação, apenas 100 jardas, aproximadamente 100 metros de distância, o coronel Arthur Cummins deu ordem de ataque. "Melhor colocar seus homens em movimento", concluiu o coronel, antes que eles entrassem em pânico e antes que os canhões da União pudessem causar mais danos. Continuando em direção à última placa no passeio a pé pelo caminho da batalha, você encontra uma pequena placa que diz: "Você está prestes a seguir os passos dos confederados que atacam." Se os dois canhões tivessem virado e usado a metralha nessa distância, eles teriam destruído o regimento. Por algum motivo, a artilharia não disparou, como se os virginianos fossem invencíveis. Finalmente você chega ao último sinal descritivo no campo de batalha, e ele afirma: "Vôlei a queima-roupa." Era de um oficial? À vista dos artilheiros aqui, os confederados se alinharam na cerca e nas árvores no campo aberto. Esses dois canhões e a infantaria de apoio poderiam ter parado os rebeldes, mas os 400 virginianos que atacaram foram capazes de disparar uma saraivada de mosquete de tão perto que praticamente eliminaram as tripulações dos canhões da União. As investigações do Congresso não conseguiram esclarecer o mistério. Como os confederados conseguiram chegar tão perto? Isso resume muito bem as diferenças. Ellen White disse que foi um anjo que causou toda aquela confusão. A melhor explicação que o nosso National Park Service pode oferecer é que parecia como se os virginianos fossem invencíveis. Em resumo, há certos eventos que os crentes verão de uma maneira, apesar das afirmações em contrário dos não crentes. Seja como for, o relato daquela longa noite em Atkinson continua sendo de interesse para os adventistas. Como eu disse no início, sem dúvida, nem todas as questões sobre o que realmente aconteceu naquela noite serão resolvidas. De fato, quase 30 anos depois, Ellen White relembrou o impacto que o fanatismo teve no incipiente movimento adventista. Reconhecemos para nossa tristeza que havia fanatismo no estado de Maine e que esse fanatismo surgiu em diferentes lugares e em diferentes estados. Uma terrível mancha foi lançada sobre a causa de Deus, que se apegaria ao nome adventista como uma lepra. Satanás triunfou, pois essa censura faria com que muitas almas preciosas temessem ter qualquer ligação com os adventistas. Mas acho que o Dr. Douglas, em seu livro, resumiu bem o evento de Demon. Será que a Igreja Adventista do Sétimo Dia começou em meio a gritos, rastejamentos, abraços, alegorizadores do segundo advento? Definitivamente não. Ninguém em Atkinson guardava o sábado, nem mesmo Helen Harmon. Ninguém naquela noite entendeu o papel de Jesus como sumo sacerdote. Ninguém no círculo de Damon tinha menor conceito do tema do grande conflito e as suas implicações para eles.
A reunião de Damon era formada por mileritas desapontados que não haviam abandonado a doutrina bíblica do Advento, embora estivessem tateando em meia névoa teológica. Usando o plano que ele seguiu desde que os nossos primeiros pais deixaram o jardim do Éden, Deus gentilmente começou com os poucos que não descartavam a sua experiência de 1944. Com muita paciência, ele conduziu os poucos que quiseram ouvir de seus muitos erros, como a santidade do domingo, a doutrina da porta fechada, a convicção de não trabalhar e os excessos emocionais na adoração. Sem o ensino e a intervenção orientadora do espírito de profecia, operando por meio de Ellen White, claramente o testemunho adventista da década de 1940 teria sido muito diferente.